Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós temos nessa noite um tema muito importante para nós tratarmos. Nós vamos tratar da maior honra que um ser humano pode ter. Você já imaginou o ser humano ter honra? E honra diante de quem? Diante de Deus. Isso é extraordinário, isso é maravilhoso. Sabe, eu comentava com o irmão que pregou há 10 dias atrás, quando ele disse uma frase, lendo o Salmo. Ele leu o Salmo, e no Salmo dizia que quem anda com Deus tem história para contar, tem testemunho para dar. E eu não me esqueci disso. E essa semana nós vimos muitos testemunhos, mas um deles foi que eu estava vindo para a igreja ontem e cheguei para colocar as coisas dentro do carro e tinha uma pilha de livros, irmãos, ali no mínimo 12 livros. E eu disse para a pastora, vai levar? Vai. Esses livros já tem direcionamento, já tem pessoas que vão ler. E eu glorifiquei a Deus, bendiz ao Senhor por esses testemunhos, de nós vermos a igreja se despertando, e os irmãos estando meditando, e os irmãos estando se esforçando e lendo, porque são discípulos do Senhor. Quem aqui é discípulo do Senhor, diga amém. E a Bíblia dá um mandamento para você, persistir em ler. Persista em ler, está lá em Timóteo, leia, e leia muito, para que você aprenda. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a você que já em janeiro já leu um livro e já está partindo para o outro. Olha que importância. E lendo a Bíblia, irmãos, eu tenho ficado muito alegre, e eu recebo todos os dias dos irmãos as devocionais deles, não só nesse papel que vocês entregam na hora da oferta devocional, mas também no WhatsApp, irmãos que já leram a Bíblia o ano passado, a Bíblia toda, e estão começando de novo. A Bíblia diz que Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. E é a palavra que nos limpa e que nos leva ao conhecimento. Quantos creem nisso? Diga amém. Então vamos para cima em nome de Jesus. E eu quero agradecer a você que trabalhou ontem para aquela rede de jovens maravilhosa. E eu quero bem dizer ao Senhor, sabendo que semana que vem, sabe, será extraordinariamente mais maravilhosa ainda. E o Senhor seja louvado por isso. E quero convidar todos os homens agora. Todos os homens. Preste muita atenção, os homens. Os homens estão aqui, diga aleluia. Você quer ver? As mulheres estão aqui, diga glória a Deus. Não é fácil para o pastor ver uma coisa dessa, mas nós vamos mudar isso. Sabe por quê? Porque nós vamos levar os homens em março para o retiro deles. Dia 17 ao dia 19, na sexta-feira à noite nós vamos para o retiro e voltamos no domingo. Na hora do almoço nós voltamos, tá certo? Então, os homens se preparem para ir para o retiro, é numa chácara, já estamos tudo já bem adiantado. Por quê? Porque nós precisamos passar tempo junto, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. E vocês procurem o irmão Francisco, procurem o Samuel, eles vão dar maiores informações, e também outros irmãos vão passar a receber mais informações ainda, para poder estar te atendendo. Vamos todo mundo na fé, porque todos nós somos discípulos do Senhor. Irmãos, olha que coisa, a maior honra de todas é o ser humano ser discípulo do Senhor. Não existe uma honra maior do que ser discípulo de Cristo. É a maior honra que qualquer ser humano pode ter. Por isso que nós nessa noite, irmãos, precisamos nos conscientizar disso. Você já recebeu a maior honra que o ser humano poderia ter. E a Bíblia diz que agora quem passa a viver a sua vida é o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem é que vive a sua vida? Olha o que está escrito em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Olha que coisa maravilhosa. Abre a sua Bíblia. E você que não tem, pode ler aqui na frente. Diz assim, já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim.
E a vida que agora vivo na carne, olha, ele está dizendo, a vida que você e eu estamos vivendo na carne, vivo na fé pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Escute bem. Você já imaginou Cristo vivendo a nossa vida? E eu, pastor, eu vivo a vida dele. Eu vivo na fé dele, unido a ele. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Você já imaginou isso? Você já pensou nisso? Jesus viver a sua vida. E quero dizer para você, você não imagina quantas pessoas tomaram essa atitude de ser discípulo do Senhor. Ser discípulo do Senhor é a coisa mais graciosa que o ser humano pode ter. E você vai ver um dos exemplos nessa noite. Nós vamos falar de Policarpo. Talvez você nunca ouviu falar dele. Mas quando você começar a ser um leitor assíduo de livros e conhecer mais profundamente a história da igreja, você vai encontrar esse discípulo do apóstolo João. Apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse. Esse homem, irmão, chamado Policarpo, ele, como discípulo do Senhor, tinha um relacionamento profundo com o Senhor e também com os demais discípulos de Jesus. E na época, a perseguição era muito grande do imperador de Roma sobre todos os cristãos. Você se lembra que João foi mandado para a ilha de Patmos. Você vai estudar que Paulo foi preso. Você estuda na tradição que esses apóstolos foram todos mortos, menos João, que morreu de velhice, mas os demais todos morreram como mártires. E Policarpo foi um servo do Senhor durante 86 anos. Aqui você pode ver uma foto representativa do momento da morte dele. E você vai ver que ele está em chamas. Por que ele está envolvido por chamas? Por causa dele ser discípulo do Senhor. E ele foi levado para uma reunião. E ele tinha a opção dele negar Jesus e declarar o imperador de Roma como o único Deus, como o único Senhor da vida dele. Ele disse, eu não posso fazer isso. Por 86 anos eu tenho servido a Cristo. E nesses 86 anos nunca me fez nenhum mal. Como, pois, eu blasfemaria contra o meu rei Jesus, que me salvou? Quantos foram salvos pelo Senhor, como Policarpo? Aplauda Jesus nessa noite, e glorifica Ele, e exalte Ele, meu irmão. Diga aleluia! Diga glória a Deus! Esse homem está vivendo aquilo que está em Apocalipse. Ser fiel até? Ser fiel até? E então dar-te-ei o quê? E ao estar sendo acesa essas chamas, esse discípulo do Senhor orou dizendo, ó Senhor, Deus Altíssimo, Pai de teu Filho amado e abençoado, Jesus Cristo, eu te dou graças por me teres considerado digno desse dia e desta honra. Olha bem, irmão, esse homem agradecendo a Deus pela honra de morrer pelo Evangelho, de que eu tenha parte no número dos teus mártires, que eu faça parte da lista dos heróis que venceram no seu testemunho, que estão bebendo o cálice do teu Cristo, para a ressurreição da vida eterna, tanto do corpo como da alma, pela incorrupção comunicada pelo Espírito Santo. Essa é uma oração de um homem que está no meio das chamas. A história diz que as chamas não conseguiam matá-lo. Então, como você vê aquele soldado com a lança, perfura ele de uma maneira que ele venha sangrar até morrer. Esse discípulo, ele aprendeu a amar o Senhor até a morte. Ser um cristão discípulo do Senhor
É nós verdadeiramente, irmãos, vivermos essa vida intensa, essa graça. Quando nós cantamos aqui, desde o dia que aceitei Jesus, tudo mudou em nossas vidas. Houve uma mudança, meu irmão, e se você ainda não está vivendo essa mudança, tem algo que não aconteceu. Mas se você vive em Cristo, você é uma nova criatura, você é uma pessoa diferenciada e todos contemplam essa glória. Pois ser discípulo de Jesus, olha bem o que é aquele que recebe o ensino do próprio Senhor Jesus e aprende e pratica. Você já viu um cristão de verdade, um discípulo de Jesus, não conseguir falar das coisas celestiais, não conseguir falar da salvação? Ele só sabe falar disso. Ele só sabe falar das grandezas do reino do Senhor. Sabe, ele é totalmente tomado pelo poder de Deus. Você quer ver? Quem é discípulo do Senhor automaticamente é filho de Deus. E todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Irmãos, você é discípulo do Senhor? Eu sou, nós somos. Então vamos fazer o que Jesus fez? Jesus veio em carne. E durante o período que Jesus veio em carne, ele usou aquele tempo para nos ensinar 3 coisas. Primeiro, ele nos mostrar o caminho a ser seguido. Isso fala do que deve ser alcançado através de uma busca intensa para andar com o próprio Deus. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele está dizendo que é para você entrar e andar com ele. Segundo, Jesus veio para mostrar um estilo de vida. Esse estilo de vida se chama santidade, ou seja, ser separado. Terceiro, mostrar qual é o maior tesouro que o ser humano pode adquirir, que é fazer a vontade de Deus. E só consegue se fazer a vontade de Deus quando nós somos discípulos do Senhor. Portanto, eu creio que o Espírito Santo está nos convidando a fazer nessa noite, a fazer a diferença nesse mundo. E como discípulos do Senhor. E entrando no caminho. Entrando na onde? Entrando na onde? E entrar no caminho, irmãos, é um negócio difícil. Eu conheço gente que está esperando a hora de morrer para aceitar Jesus, para se entregar totalmente. Você acredita nisso, Oriel? Pessoas que estão esperando a hora de morrer. Pastor, se eu aceitar Jesus, se eu batizar, eu não posso mais fazer isso, eu não posso mais fazer aquilo, pastor. Conheço gente. Agora, irmão, já imaginou ele estando dormindo e morrer? Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Jesus, ele nos convida para entrar no caminho. Agora preste atenção. Em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, para entrar nesse caminho você tem que passar pela porta. E o que me chamou a atenção quando eu estudava, é que Jesus disse, Mateus 7, 13 e 14, entrai pela porta estreita. Só que observe bem que Jesus dá uma mexida e ele muda de assunto. Ele diz, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Sabe por que Jesus começou a falar da porta estreita? Para chamar a minha atenção e a sua. E já muda. Ele poderia ter continuado a falar o que está aqui embaixo. Olha bem, Jesus volta lá para o começo, ele diz, e porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontre. Irmão, olha bem para mim. Isso é muito sério. Jesus começa a dizer a porta que eu devo entrar e você. Aí de repente ele muda. E aí lá no meio ele volta novamente a repetir. Entre pela porta estreita. Que coisa gloriosa, irmão. Que coisa maravilhosa. Você entender que essa porta estreita é a atitude de você pegar a sua vida e entregar para Jesus. É você verdadeiramente dar o passo de renúncia.
você renunciar o seu eu, você verdadeiramente colocar em prática a sua fidelidade e viver pela fé. Renúncia é duro, irmãos. Renúncia é algo que dói demais. Você quer ver que coisa maravilhosa? Pedro chega para Jesus e diz: Senhor, vai fazer 3 anos e pouco que nós deixamos tudo para te seguir. Jesus olha e diz assim: eu te digo, Pedro, que todos aqueles que fizerem isso que você fez, receberão 100 vezes mais, já nesse presente século. Irmãos, bem-aventurados sois aquele que verdadeiramente enfrenta a porta estreita, entra, aceita Jesus, entrega a sua vida, e já não vive mais a pessoa, mas Cristo vive. Ela não faz a vontade dela, mas ela faz a vontade de Jesus, amém? Agora, irmãos, observe bem, que é viver pela fé. Houve um jovem chamado Jovem Rico. Eu sei que todos vocês provavelmente já devem ter lido. E ele chega perante ao Senhor e diz: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele: cumpra os mandamentos. E ele disse para Jesus: Senhor, eu tenho procurado cumprir, fazendo isso. Aí Jesus amou ele. Porque, irmãos, aquele homem, aquele jovem enfrentava um problema seríssimo dentro do seu coração. Havia uma luta dentro dele chamada Mamão, que é o Deus da riqueza. E Jesus olhou e disse: então vá, vende tudo o que tens, reparte aos pobres e segue-me. Aquele jovem olhou para Jesus e não amou Jesus acima, a mais do que as riquezas. Mas ele sai triste. E eu quero dizer para você que a Bíblia está dizendo aqui que eu devo renunciar e viver uma vida de fidelidade e viver pela fé. Escute bem, guarde bem esse textinho aqui, porque aqui na frente isso vai fazer toda a diferença. Viver pela fé, essa porta vai te conduzir à vida. Vai te conduzir à vida. Sabe por quê? Porque essa porta é o próprio Senhor Jesus. Em João 10:9, Jesus disse que Ele é a porta. E se alguém entrar por essa porta que é Ele, vai se salvar. E entrará e achará pastagem. E se lembra aqui que Jesus está nos chamando de ovelhas. E vamos achar pastagem, comida. E é uma comida saudável. É uma comida que não mata. É uma comida que produz vida. E sabe como essa vida se manifesta? Ela se manifesta, irmãos, através de uma vida de santidade. Quem entra pela porta vai entrar no caminho estreito, mas vai achar pastagem. E vai se alimentar. E vai ter uma vida de santidade. Vai passar a viver uma vida de santidade, de pureza, de honestidade e de amor. Você vai se tornar uma pessoa diferente, eu também. E em Hebreus capítulo 12, versículo 14, diz assim: segue, a Bíblia diz claramente, abre aí a sua Bíblia, segue a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu e você, temos que ser santo. Temos que ser o quê? Santo. Eu sei que você e eu nascemos numa nação que não sabe o que é ser santo. Que pensa que santo é outra coisa, mais santo é esse ser humano que está do seu lado aí mesmo, viu? É essa pessoa. E a Bíblia está dizendo que se você não for santo aqui, você não verá o Senhor. Então nós devemos buscar a santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santidade, irmãos. Agora uma pergunta: como nós temos vivido? Como você tem vivido? Preste muita atenção. Como você tem vivido? Olhe para a nossa nação, olhe para o nosso povo. Por exemplo, essa noite o Senhor está falando para nós sobre 3 coisas que um discípulo tem que ter. Primeiro, ele tem que entrar no caminho. Segundo, viver essa vida de santidade. E dentro dessa vida de santidade tem que ter muita mudança. Você quer ver a primeira? Em fevereiro vem uma festona aí, não vem? Brasil todo, né? Pessoas lá de fora vêm para o Brasil. Os brasileiros então. E aí a igreja?
Eu gostaria muito que você respondesse nessa noite para você mesmo, permitisse o Espírito Santo. Você vai ouvir agora um vídeo de alguém que vai falar um pouco sobre a história dessa festa chamada Carnaval. E aí você analisa, você como discípulo de Jesus, como você deve, e como eu devo, e como a igreja deve enfrentar essa situação. Que é uma situação crítica. Como nós devemos agir, como nós devemos atuar. Pode soltar? Vamos lá? Desde que você nasceu, você já entendeu que o ditado brasileiro que diz que o ano só começa depois do carnaval faz mais do que muito sentido quando se vive aqui no Brasil. Considerado um dos maiores eventos e feriados do ano, sabemos muito bem como o carnaval funciona. Mas essa grande festa surgiu. Desde quando homens se enchem de cores e saem pelas ruas pulando euforicamente ao som do carnaval. O que significa essa festa? Fica aí que eu vou te explicar tudo e muito mais. Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Boco, o 7º filho. E você é simplesmente tudo de mais importante por aqui. A verdadeira história do Carnaval. O Carnaval, assim como grande parte dos elementos da nossa cultura, surgiu através de uma herança que tem origem em diferentes culturas. Na antiguidade, povos como os egípcios, hebreus, gregos e romanos já realizavam festividades semelhantes a essa. Nessa época e nesse mesmo contexto, os festejos pagãos serviam para celebrar grandes colheitas e, consequentemente, adorar certos deuses. Afinal, se a colheita veio farta, segundo essas crenças, isso se devia à generosidade de alguma divindade. Estudiosos especulam que a festa ancestral do carnaval mais importante e relevante em termos de participantes e comoção local eram as Saturnais. Essa festividade ocorria todos os anos na Roma Antiga e era uma exaltação a Saturno, que para aquele povo era considerado o deus da agricultura. No dia da grande festa romana, as escolas não funcionavam. Os escravos eram liberados para curtir o dia e os romanos saíam dançando pelas ruas. Legal, né? Nas festas saturnais existia até mesmo um projeto de trio elétrico. Na época, homens e mulheres desfilavam nus em uma espécie de carro alegórico. O tal carro, que tinha uma mecânica muito diferente da atual, se chamava carrum navalis, algo que pode ser traduzido como carro naval, visto que seu formato era sempre semelhante à de um navio. Para alguns especialistas, o nome da festa Carnaval veio daí. Mas há quem discorde, como nada é preciso e tudo é especulado quando o assunto é antropologia. Existe também uma grande parte de especialistas que acreditam que o termo se derivou da expressão latina carnem levare, que pode ser traduzida como estar livre da carne. E se você acha que o carnaval é uma festa oposta à ideologia da Igreja Cristã, saiba que na Idade Média, a Igreja Católica adotou as velhas festividades pagãs em uma espécie de sincretismo religioso. Dessa forma, eles se apropriavam dos moldes e modelos da festa, permitindo que seus fiéis participassem dela, mas distorcendo os seus reais significados. Nesse contexto, o carnaval foi transformado em uma festa cristã que marcava os últimos dias de liberdade, vamos dizer assim, dos fiéis que passariam por uma restrição na Quaresma. Nesse período, a Quaresma consistia em rigidamente passar 40 dias sem o consumo de carne, e por isso o termo carnaval seria a festa da carne, mais precisamente a despedida dela. Como você bem sabe, esse modelo de festa não perdurou por muito tempo, até porque a festa de hoje não é mais relacionada à Igreja Cristã. O carnaval que temos no Brasil, como eu já disse aqui hoje, acabou sendo um conjunto de várias festividades que aconteciam
pelo mundo e que chegaram até nós através da colonização. No início do século XVII, por exemplo, o carnaval brasileiro não contava com músicas e nem danças. O que se fazia aqui era semelhante a uma brincadeira portuguesa, que era feita todos os anos em Portugal, conhecida como entrudo. A festividade consistia em uma espécie de guerra de água, onde as pessoas jogavam umas nas outras baldes, latas de água, lama, laranjas, ovos e até mesmo bolinhas feitas de cera preenchidas com água ou outras substâncias. O carnaval, nos moldes que o conhecemos, só começou a se formar a partir de 1950, quando finalmente passaram a surgir as primeiras marchinhas carnavalescas. O bloco de rua, então, acredite você ou não, surgiu como um bloco de uma pessoa só. Isso porque, em meados do século XIX, um sapateiro português que vivia no Rio de Janeiro, chamado José Nogueira de Azevedo Prates, decidiu sair pelas ruas da cidade tocando um enorme bombo. A bagunça e agitação, e por que não dizer alegria contagiante e inusitada do sapateiro, enfeitiçou a comunidade local, que se juntou a ele, formando essa folia que é o bloco de carnaval. Depois daí, você já deve imaginar o que aconteceu. Vieram as fantasias inspiradas no Carnaval de Veneza, vieram os trios elétricos que surgiram em Salvador a partir de um Ford 29 com 2 alto-falantes. Vieram as cores, os brilhos e toda essa mistura histórica e contagiante que formou o que conhecemos hoje. Bom, os moldes até podiam ser outros, mas já deu para entender que do Egito a Roma, de Veneza a Portugal, todos sempre se divertiram numa espécie de energia de carnaval. Gostou do vídeo? Deixe o seu gostei. Se não for inscrito ainda no canal, se inscreva, ative as... Agora, pare e analisa se um cristão pode assistir. Analise. Os seus olhos são entradas. Quem falou isso é o pastor? Não, Jesus. Quem falou que os nossos olhos são as entradas? Jesus. Por ele entra. E aquilo que você vai ver e vai escutar, vai influenciar a sua vida terrivelmente. Por isso, desligue televisão, desligue dentro do seu celular qualquer acesso a isso. Queridos, olha o Salmo capítulo 1, versículo 1. Diz assim, que bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. A vida de santidade exige de nós uma renúncia. Nós não podemos participar de maneira nenhuma, nem mesmo assistindo, e não tem nada de bonito. Você viu a origem e você viu o percorrer da história. E a história eu gostaria muito de ter tempo para comentar com você, porque existe um detalhe, que por detrás disso continua sim uma influência religiosa. E uma influência de que vai contaminando. E a intenção é destruir a sua vida de santidade. Você quer ver? Em Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19, fala Jesus, vamos lá, Mateus 15, Jesus fala, olha bem, Mateus 15, versículo 18. Porque do coração procedem os maus pensamentos, morte, adultério, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmia. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina. Irmão, cuidado, santidade é você viver essa pureza no seu coração. Do seu coração procede pensamentos. Observe bem o que nós estamos aprendendo nessa noite. Nós estamos aprendendo que santidade é ser santo e não profano. Você quer ver 1 Pedro,
Vá para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Eu amo essa palavra. Quando nós aprendemos aqui sobre a questão da santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências. O que é isso? Com as paixões que antes havia na vossa ignorância. Quem participa dessas festas, irmãos, está na ignorância. Está tentando saciar os seus desejos, como foi dito. Você sabe que nós não precisamos nem citar o que tem nessas festas. Mas olha o versículo 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porquanto o escrito está: sede santo, porque eu sou santo. A Bíblia diz que eu tenho que pensar nas coisas que são do alto e não que são da terra. A Bíblia diz, irmãos, que nós nos tornamos pessoas justas. Sabe por quê? Romanos capítulo 5, versículo 1. Diz assim, Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu fui justificado. E sabe como que essa justificação chegou na nossa vida? Vá para o versículo 9. Logo muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Quem leu aqui a Bíblia toda sabe no Velho Testamento que Deus disse: não faça como aquele povo mundano, aonde eu não estou no meio deles. Agora, irmãos, no Novo Testamento, eu e você somos lavados pelo sangue de Jesus. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Hoje eu sei que existe até no meio evangélico algumas questões daqui a pouco de quererem fazer a folia dos santos. É complicado e nós não podemos aceitar isso. Por quê? Porque nós fomos comprados e justificados pelo sangue de Jesus. Escute bem, foi o sangue de Jesus. E talvez você não saiba disso, mas enquanto eu estou pregando aqui, tem um tribunal colocado. E nesse tribunal está sentado o juiz. E ele está olhando para o meu e para o seu coração e vendo qual que é a nossa aptidão pela palavra, se nós aceitamos ou não. Porque, irmão, se Deus não nos perdoar, nós não seremos salvos. Então, nesse momento, lembre e traz à tua memória: espera aí, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Não foi para participar de festas totalmente distorcidas, cheias de sensualidades. Mas eu fui comprado pelo sangue de Jesus para mim viver a santidade. E para mim fazer algo, a passar a ter o maior de todos os tesouros que um ser humano pode adquirir. A maior honra que um ser humano pode adquirir, que é fazer a vontade de Deus. Quer fazer o quê? A vontade de Deus. Olha João capítulo 6, versículo 38. Leia aí João 6, 38. Jesus disse que ele desceu do céu. Ele veio do céu não para fazer a vontade dele, mas a vontade daquele que o enviou. E quem enviou Jesus, eu e você sabemos, foi o Pai. João capítulo 5, versículo 30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, disse Jesus. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque eu não procuro a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Irmãos, eu gostaria muito que você entendesse que em nenhum momento Jesus fez a vontade dele, e Jesus se apartava do mal. Agora observe bem, que esse mandamento de fazer a vontade de Deus, Jesus recebeu e cumpriu. E aí ele passou para mim e para você que somos discípulos. Se você é discípulo de Jesus, você vai fazer a vontade dele. Olha Mateus 16, versículo 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Eu quero trazer a minha memória e a sua memória. Quando eu me converti, irmão, pensa numa família grande que era nossa. Primos, era assim. Então eu estava no meio de uma multidão de gente. E naquela época, quando eu vim para Jesus, ficou só eu e uma prima minha servindo ao Senhor. A minha irmã Laura era bem novinha, mas de jovem era só eu. E aí eu tive que renunciar. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Enquanto eles iam para as festas, para os bailes, nós íamos para a casa do Senhor, como você está fazendo. E o tempo passou. E pela glória de Deus, Deus tem nos honrado. E nós temos tido uma grande alegria de ver que muitos deles perderam muito tempo e sofreram muito. E muitos estão se convertendo e reconhecendo que só há esse caminho, que Deus me deu a graça, a minha prima e mais algumas pessoas de permanecer. E hoje nós estamos vendo eles se converterem. Assim acontecerá comigo e com você. E nós permaneceremos para a glória e louvor do nome de Jesus. E se você crê que toda a sua família, toda a sua casa, a sua parentela virão também, porque você está no caminho, você entrou na porta estreita, você achou pastagem, você já vive uma vida de santidade, levante a tua mão direita e profetiza a salvação de todos eles. Começa a receber a maior honra que um ser humano pode ter, de ser discípulo do Senhor. E como discípulo do Senhor, tu e tua casa herderá o reino dos céus. Se você crê nisso, ore, glorifica o Senhor, exalte a Ele, bendiza a Ele nessa hora. Lute agora em nome de Jesus com a fé, dizendo que assim como Jesus mudou a sua vida, Jesus te deu a maior honra, Ele colocará essa honra dentro de cada parente seu, em nome dEle próprio, do próprio Senhor Jesus. Senhor, eu creio nisso, eu creio nesta palavra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sabe por quê, irmãos? Vivendo essa vida de discípulo, você pode ter certeza que assim como o Senhor Jesus reina, nós reinaremos com... Quantos reinarão com o Senhor? Diga aleluia. Então que se coloca de pé. Por quê, pastor? Porque o próximo versículo, a próxima passagem bíblica, é só para aqueles que são verdadeiros discípulos do Senhor, são soldados. 2 Timóteo capítulo 2, 3, 12 diz o quê? Leia para mim aqui. Vamos lá? 1, 2, 3. Sofre as aflições, está doendo, tá? Fica firme. Seja um bom soldado de Jesus. Se você está sofrendo, também com Ele, você vai reinar. Não negue Ele, não negue, se mantenha firme. Sabe por quê, meus irmãos? Hoje tem muitos aqui que já estão vivendo algo extraordinário, estão vivendo em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Olha o que diz lá. E vi tronos, e vi o quê? Muitos já conseguem ter essa visão, estão vendo a glória de Deus, estão vendo o trono, e se assentaram sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Policarpo morreu por Jesus, ele está dentro desse grupo, e pela palavra de Deus, e os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não recebeu o sinal em sua testa, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Que é a primeira etapa da eternidade. Reinar com Cristo durante 1000 anos. Deus espera de você hoje. Sabe o que o apóstolo Paulo diz em Coríntios? Que hoje, irmãos, nós já estamos numa posição tão privilegiada de honras, que nós temos que julgar muitas coisas. E eu quero lhe perguntar nesta noite, você já recebeu uma honra? A maior honra que um ser humano pode, de ser discípulo do Senhor? Se você ainda não recebeu, receba.
Se você ainda não entrou pela porta estreita, entre. Coma da comida que o Senhor tem para ti, uma comida pura, é uma comida maravilhosa, aleluia. Aleluia, todo o seu prazer vai estar na lei dele. Essa comida, você vai comer dessa comida. Essa comida produzirá santidade e vida, aleluia. Igreja, todos olharão para ti e não verão mais, igreja, você, mas verá o teu Deus, o teu Salvador, o teu Senhor, porque ele resplandece a vida dele, a glória dele. Se você pode, levante as mãos ao teu Deus, ao teu Senhor, e se renda a Ele, abre a tua boca e comece a glorificar e a exaltar a Ele, aleluia! Agradeça, aleluia, faça algo agora, aleluia, aleluia! Aleluia! Aleluia, se entrega a Ele, se jogue nos braços dEle. Armando remio, Ele está aqui, aleluia, aleluia, veja a glória de Deus, aleluia, começa, Senhor, a abrir os olhos, aleluia. Nós estamos aqui